Oi, 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 gente, boa noite. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que tem aqui nesse livro. Trabalhe 4 horas por dia. Quem aí já leu esse livro, né? Você conhece esse livro? Já teve vontade de comprar esse livro? Entendeu isso aqui, ó? Trabalhe 4 horas por dia. Quem que não gostaria de trabalhar 4 horas por dia, né? E esse livro aqui, ele é cheio de estratégia para poder ensinar a gente, né, a sair aí da zona de conforto e trabalhar 4 horas por dia. É o sonho de quase todo mundo, né, gente? Vamos falar a verdade. Quem não gostaria de ganhar muito dinheiro e trabalhar somente 4 horas por dia? Mas tem algumas coisas nesse livro aqui que é assim, né, bem, do meu ponto de vista, bem diferente do que eu imaginava. Na verdade, quando esse livro foi lançado, e esse título, ele funciona como se fosse um gancho, né, gente? Mesmo. Quem que não quer trabalhar 4 horas por dia? 4 horas, na verdade, não é por dia, é por semana. Trabalhe 4 horas por semana. Quem que não gostaria de trabalhar 4 horas por semana e fazer muito dinheiro dessa forma? Mas você já comprou esse livro? Você já leu? É como se fosse aqueles ganchos aqui dos vídeos, né, da internet, que fala assim, por que igual outro dia, porque aí a mulher pobre coloca cílios, a rica investe o dinheiro. Então é um gancho para chamar a atenção. Por quê? Falando sobre um assunto que você tem vontade de que isso aconteça na sua vida. Mas você conhece uma pessoa que trabalha apenas 4 horas por semana e é bem sucedido na vida, de verdade? Se você me conhecer, me conta aqui nos comentários aqui da live. Já me fala, né, de onde você tá falando e o que você tá buscando aqui, né, gente? Porque hoje eu vou falar sobre esse livro. Eu queria saber se alguém já leu, se alguém já teve a curiosidade. Eu tenho vários livros aqui e hoje eu tava com esse livro aqui pela manhã, olhando o que esse livro poderia ter de interessante, porque eu ainda não tinha lido ele, já tem um tempo que meu marido comprou ele e eu não tinha me interessado por ler. Justamente porque eu faço muito essa análise do título e eu sei que isso daqui, trabalhar 4 horas por semana e ficar milionário, né, é difícil. A não ser que antes você tenha trabalhado muito, você pode chegar nisso aqui. E mesmo assim, quando uma pessoa trabalha muito e ela faz dinheiro de verdade, essa pessoa, ela tem prazer naquilo que ela faz e ela não vai querer dedicar só 4 horas por semana da vida dela no trabalho. Porque quem, gente, cresce de verdade é uma pessoa que ama o que faz, é uma pessoa que ama servir. A gente cresce quando a gente serve. E aí tem uma coisa nesse livro aqui que me chamou a atenção, para não falar que eu achei super estranho, que é quando o autor, ele traz algumas coisas sobre a gente desafiar o conforto. E uma das coisas que ele faz aqui, que ele traz de sugestão, é a gente conseguir o telefone, números de telefones de pessoas, de 2 pessoas diferentes durante 2 dias. E ele traz uma estratégia bem diferente daquilo que a gente costuma ver. Ele fala para a pessoa ir para um shopping, eu acho que na verdade ele escreveu esse livro aqui para os homens, né? Porque o vocabulário dele é todo no masculino. E ele fala para o homem ir para o shopping center, né? Se quiser adquirir essa prática rapidamente, vá para um shopping center. É o que eu prefiro para vencer o desconforto com agilidade. E coloque como meta abordar 3 pessoas em seguida em no máximo 5 minutos. Sinta-se à vontade para usar alguma variação do seguinte roteiro. Só que o roteiro que ele coloca é um roteiro de um homem abordando uma mulher e pedindo para a mulher o telefone. E aí ele coloca aqui, né? Se você for casado, descarte os números quando os conseguir. E aí eu fiquei pensando, precisa disso tudo? Será que a gente, né, realmente precisa comprar um livro desse, fazer esse tipo de coisa, né, tanto mulher quanto homem aí? Será que a gente precisa disso tudo pra gente poder fazer essas coisas aqui, né, que às vezes não vão estar de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você acha legal, com seus valores? Será que se você fizer isso, depois você vai ficar bem? Né? E será que isso depois não vai trazer nenhum problema, né, para sua vida, para o seu futuro, para o seu relacionamento? Quando você tem um relacionamento, por exemplo, eu aqui que sou casada, se eu visse o meu esposo fazendo esse tipo de abordagem, mesmo que fosse um exercício de um livro, eu não ia achar legal não, gente. E aí eu tô aqui para perguntar para vocês, né? Você teria coragem, às vezes, quando a gente compra um livro, a gente compra um livro acreditando que aquele livro vai ter um conhecimento para tirar a gente do lugar onde a gente está.
e não para colocar a gente, né, numa situação constrangedora. Se para poder crescer, prosperar e fazer dinheiro e trabalhar menos, você tem que passar por cima dos seus valores, daquilo que você acredita, né, daquilo que você tem como principal e importante para você, será que é assim que a gente vai manter a nossa prosperidade? Começando de uma forma que não é tão legal? Será que não existem outras técnicas para a gente poder quebrar a nossa timidez e conseguir pegar números de telefone de outras pessoas que não seja essa aqui, abordando as pessoas de uma forma invasiva assim, né? E de uma forma que não é tão interessante para quem aí tá num relacionamento, para quem é casado? Então, hoje em dia no mercado tem muita coisa que as pessoas querem, né, passar pra gente, vender pra gente com uma promessa de algo que não vai acontecer. Porque se você não trabalhar todos os dias, não fizer todos os dias, não tiver estratégias todos os dias, é muito difícil você chegar nesse resultado de trabalhar apenas 4 horas por semana e ter dinheiro para poder fazer as coisas que você tem vontade. Quem já tá nesse patamar aqui, já teve que trabalhar muito. E essa estratégia de ir pro shopping, abordar pessoas, abordar mulheres, para poder conseguir o número de telefone delas, para você poder sair de lá se sentindo melhor porque você conseguiu sair da sua zona de conforto, mesmo que você esteja num relacionamento, é totalmente absurda no meu ponto de vista. E tem outras coisas aqui dentro desse livro, me desculpe aí quem gostou, que são extremamente absurdas de você fazer e colocar em prática e acreditar que você vai trabalhar 4 horas por semana e vai ganhar dinheiro com isso. Então, gente, a gente tá vendo que o mundo tá mudando. E no Fórum Econômico, o último Fórum Econômico, né, o pessoal trouxe que nós estamos indo para a 5ª revolução. Ou seja, agora a gente tá indo para um patamar tão alto que é do homem conversando com a máquina e da máquina conversando com o homem e fazendo tudo para ele. Hoje você tem uns prompts aí da inteligência artificial que você vai lá, pega o prompt e manda e a inteligência artificial vai lá e faz. Agora, quando qual que é a 5ª revolução? O que vai ser isso? Essa era nova que está chegando, 2026, talvez seja uma janela de oportunidade para você que está, né, trabalhando, que está querendo crescer na internet, na rede social, mostrar, né, aquilo que você faz, talvez seja a última janela de oportunidade de verdade para isso, porque a tecnologia está tão avançada que até 2028, no máximo, a máquina vai estar fazendo muita coisa por nós. A inteligência artificial, ela não vai só te obedecer mais, ela vai fazer as coisas de verdade por você. Se você quiser dar uma sugestão de negócio para ela vai dar para você como é que você vai abrir empresa, o que você vai fazer, ela vai procurar o lugar onde vai ser essa empresa, ela vai fechar tudo para você. Imagina quantos empregos não vão ser retirados aí do mercado, principalmente quem está lendo um livro como esse, que quer trabalhar 4 horas por semana. Agora chegou o momento da gente aprender a trabalhar com inteligência e entender que se a gente tem ferramentas novas nas nossas mãos, a gente vai ter que aprender a utilizar essas ferramentas da melhor forma possível no nosso trabalho, naquilo que a gente acredita, sem deixar para trás os nossos valores. Por quê? É muito fácil, gente, eu vim aqui e falar para vocês assim, ó, compra o meu curso que você vai ficar livre da sua dívida amanhã. Eu tenho certeza que eu ia vender muito. Eu tenho certeza que se eu fizer um anúncio assim, ó, ela tinha 1 milhão em dívidas e pagou apenas 13 mil reais. Eu tenho certeza que vai aparecer um monte de aluno aqui. Por quê? Porque isso já aconteceu aqui na mentoria, de uma aluna que tinha uma dívida gigante e no feirão ela pagar apenas 13 mil reais. Mas quanto tempo isso levou? O que essa aluna passou? Como que foi o passo a passo dessa negociação? Isso leva tempo. Então, quando a gente coloca um título assim, sabe? Esses ganchos aí dos vídeos que vocês param para poder assistir de 30 segundos e que na maioria das vezes não muda a vida de vocês, não traz nenhum tipo de conhecimento, não agrega em nada. Isso tudo a gente fala, né? Lá no Fórum Econômico a gente entende isso como distração. Quanto mais distraído o povo estiver, menos esse povo consegue entender o que está acontecendo. Então, nós estamos sendo distraídos para que as coisas estejam acontecendo na nossa cara e a gente não esteja vendo.
E a quinta revolução, ela já está aí, que é quando a máquina vai ter domínio sobre o homem. E a gente não está entendendo o que é o uso da inteligência artificial. E é muito legal, a gente usa para fazer foto, a gente usa para poder perguntar uma coisa aqui, outra ali, mas o negócio é muito maior do que isso. E se você hoje tem uma empresa e você ainda não estudou nada sobre isso, mas está lendo isso aqui, ó, trabalhe 4 horas por semana para poder colocar dinheiro no seu bolso e tá acreditando que essas leituras, essas coisas aqui vão transformar a sua vida, quem chegou aqui agora, eu vou deixar isso aqui salvo, depois é bom você ir lá, né, no inicinho e entender por que eu trouxe esse livro, por que eu tô falando disso, né, para você poder entender que tá na hora de você ter foco naquilo que vai ser necessário para que a sua empresa ela não feche, para que você não quebre, para que a inteligência artificial seja usada no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu negócio, para poder te manter no mercado e te gerar renda de verdade. Porque quem não aproveitar agora para poder aprender isso, lá na frente, vai ter que fechar a porta. E isso, gente, é muito sério. Enquanto a gente está distraído com várias coisas, às vezes aqui no Brasil, né, tô vendo que tá entrando muita gente de fora aí por causa de um vídeo meu que viralizou em vários países. Eu tô vendo isso, né? Quem tá aqui no Brasil, tenta focar no que tá fazendo, tenta entender como é que seu mercado tá crescendo, tenta olhar o financeiro do seu negócio para que quando essa mudança tiver já acontecido nas grandes empresas, porque assim, né, os grandes já estão vivendo isso, já mudaram, já se adaptaram, e os pequenos ainda estão olhando para os prompts da inteligência artificial e pedindo para ela poder fazer uma foto, e pedindo para ela dar uma legenda de um vídeo, para ela poder dar uma ideia de um Reels, e o negócio é muito mais profundo do que isso. É você entender que o que eu posso usar disso dentro do meu negócio para ter um negócio diferenciado, oferecer um trabalho que ninguém ainda está oferecendo para o meu cliente, para que isso me gere retorno financeiro e a minha empresa não saia do mercado. Porque quem não estiver disposto a estudar e a fazer isso, está correndo um sério risco de, em 2028, não estar mais aqui no mercado. E enquanto você está sendo distraído com vídeos, com danças, com brigas de partido político, esse ano nós temos política no Brasil também, né? Enquanto a gente está sendo distraído com várias coisas que não vão mudar a nossa vida, as coisas importantes estão acontecendo. A revolução, né, foi dito, pode buscar aí. É a quinta revolução que foi citada no Fórum Econômico Mundial. Busca aí para você poder entender o que isso significa e qual que é o impacto disso na economia. A gente está passando agora por algumas crises, guerra, né? Tá tendo as guerras, a gente está tendo aumento de preço, são várias coisas que estão acontecendo, mas o que é que no meu trabalho, o meu produto, o meu servir, ele pode atender melhor as pessoas enquanto as coisas importantes estão acontecendo. Não a questão de briga de partido, não a questão de se o meu time ganhou no final de semana, quem que é o técnico que ficou, quem que foi embora, sabe? Mas tentar olhar para a sua vida com mais clareza e com mais direção, porque nós estamos caminhando para coisas grandes. E quem não está percebendo isso, quem está distraído, quando chegar lá na frente vai tomar um susto e pode ser que não consiga se manter no mercado. Eu decidi falar desse assunto aqui porque hoje nós tivemos, né, um encontro de vários educadores financeiros, vários economistas, e lá foi dito muitas coisas sobre essa questão da inteligência artificial, o quanto que ela vai tomar o mercado, o quanto que ela vem mesmo para empresa que hoje tem 10 funcionários, ela vai ter um que vai fazer o trabalho dos 10, porque a inteligência artificial vai ajudar essa pessoa. Essa é a tendência do mercado. E isso já está vindo de fora. E se você não pensar nisso agora, não se adaptar, não entender como que você usa você, a sua emoção, a sua razão, o seu conhecimento, né, junto com essa ferramenta para ter estratégia de crescimento, pode ser que você fique para trás. Como foi dito na nossa reunião hoje, né, a gente sabe que a inteligência artificial ela vai demorar um pouco para ser treinada, né? Se a gente, por exemplo, tinha uma empresa lá que é uma editora, o que eles estão fazendo? Eles estão desenvolvendo, gente, um software, né, que vai ser o escritor deles. Eles não vão mais contratar escritor. Por quê?
que eles falaram? A gente entendeu que se a gente desenvolver esse software, que é um escritor fenomenal, que vai escrever os livros, que vai escrever as coisas pra gente, a gente não vai ter mais problema com prazo, a gente não vai ter mais problema com revisão de texto. Então, são várias coisas, vários funcionários que trabalham ali que vão deixar, o cargo vai deixar de existir, porque vai ter uma inteligência artificial que está sendo desenvolvida e treinada como se fossem aquelas pessoas para poder fazer todo o trabalho. E isso não é só nessa área de editora, de livro. Vai ser em todas as áreas. Isso é real, está acontecendo. E se você não começar a prestar atenção em como que a inteligência artificial ela pode agregar no seu trabalho, pode ser que lá na frente você passe muito mais aperto do que se você parar para poder pensar nisso agora e começar a oferecer solução para o seu cliente, para as empresas, soluções inteligentes, mais inteligentes, né, onde você consiga agregar esse trabalho. Para quê? Para você poder sair na frente, porque é isso que as empresas grandes estão fazendo. E como eu disse, no Fórum Econômico Mundial, foi trago que 2028... as grandes empresas já vão estar, né, fazendo isso, e depois isso vai chegar nos pequenos. Antes, quando acontecia uma mudança, ela demorava uns 10 anos para chegar nas empresas pequenas. Só que agora, com a tecnologia, com a internet, isso chega para você em menos de um ano. E quando chegar isso para você, como é que vai ser? Quando você for tentar conversar, né, com o seu cliente, ele falar para você que ele já tem uma inteligência artificial lá que está fazendo isso. Qual que vai ser o seu diferencial? O que você vai oferecer? Entende? Até aqui no meu trabalho eu tenho que pensar nisso. Como que vai ser? Porque as pessoas hoje, elas acham que é só baixar um aplicativo lá no, sei lá, tem acho que no WhatsApp, né? Eu não uso, né, gente? Então por isso que eu tô falando. Mas eu sei que existe. A pessoa, não, mas eu tenho aqui tudo no meu WhatsApp, eu lanço tudo no meu WhatsApp e depois ele me conta quanto que eu gastei. Mas isso não é análise, isso não é diagnóstico financeiro. Mas a pessoa não tá sabendo disso. Mas eu sei que lá para 2030, pode ser que tenha uma baita de uma inteligência artificial que ela já vai falar para o meu cliente o diagnóstico, já vai fazer para ele os ajustes. E aí, como que eu faço para poder sair na frente? Será que eu não trago essa ferramenta para mim de uma vez? E já facilito a vida desse aluno que quer tudo para ontem? Porque as pessoas hoje, elas estão querendo as coisas não é para hoje, elas estão querendo as coisas para ontem. E é isso, por isso que o uso da inteligência artificial, ele tá indo tão rápido, ele tá sendo tão acelerado. Só que ao mesmo tempo, isso vai gerar pro nosso mundo, né? Querendo ou não, vai gerar pobreza. Por quê? A falta de emprego. Então, a gente tem que parar para poder pensar em como que tá a nossa vida agora. Será que a gente está se arrastando, querendo trabalhar 4 horas por semana para poder ter dinheiro no nosso bolso e não tá se preocupando com as coisas que estão acontecendo de verdade, tá distraído, né, com Copa, com jogo, com partido político, igual eu falei, com outras coisas que, né, temos demandas também pessoais na nossa vida, mas a gente tem que tirar um tempo para poder entender para onde que tá caminhando o mundo, para onde tá caminhando o futuro, para você poder não ser pego de surpresa lá na frente e não falar assim, não sabia que ia ser assim. Né, uma coisa que parecia tão bonitinha, eu tava só aqui fazendo minhas fotos, né? Eu tava só usando uns promptzinhos aqui para produzir minhas fotos e deixar o meu feed mais bonito. Enquanto isso, as grandes empresas estão pensando muito além. Elas estão construindo inteligências artificiais grandes e fenomenais que vão ocupar o lugar de muita gente. Então você tem que começar a pensar de que forma a minha empresa vai sobreviver nesse meio, como que vai ser produzir dinheiro. Isso mexe com a economia e você tem que estar preparado para isso. A gente está falando do seu salário, se você for CLT, porque a gente está falando do seu emprego, da sua vaga de emprego. A gente está falando aqui, né, de manter a sua empresa aberta, se você é um empreendedor, uma empreendedora. A gente está falando de coisas grandes, a gente está falando de coisas importantes. Então, não é momento de você ficar distraído. É o momento de você entender o que está acontecendo com o mercado financeiro,
qual que é essa revolução, o que é que a inteligência artificial ela está trazendo para as grandes empresas. Talvez você não encontre essas informações aqui no Brasil, mas busca, né? Faz pesquisas no Google em inglês para você poder ver o que já está acontecendo lá fora. Tem muita coisa acontecendo enquanto a gente aqui está sendo distraído com eleição, com jogo, com assunto de fofoca, com Banco Master e mais, sabe lá mais o que. Tudo isso, gente, né? Por mais que... Você tinha investimento no Banco Master? Não, não tinha. Então vai procurar fazer os seus, vai procurar aprender o seu, fazer seu dinheiro sobrar para você poder aprender onde que você vai colocar o seu dinheiro para que isso não aconteça com você. Por que isso aconteceu? Por que tá cheio de gente que tem que receber esse dinheiro? Porque acreditava na história de receber muito mais do que qualquer outro lugar pagava. Então, tem culpa da gente também nisso, da gente querer isso aqui, ó, trabalhar pouco e ganhar muito. Isso aqui, gente, é depois de muito tempo. Se você conversar com uma pessoa milionária, ela tá trabalhando lá até hoje. Ninguém que serve com amor, que produz milhões, fica sentado na cadeira para trabalhar 4 horas por semana. Então, sai da ilusão, sai da distração e pensa na minha empresa, no meu negócio, o que será que vai acontecer no futuro? Como eu posso antecipar essas coisas e o que eu posso fazer? Para de ter mentalidade pequena e tenha vontade de crescer de verdade. Tenha vontade de aprender coisas novas, de entender o que está acontecendo no mercado financeiro para você poder adequar a sua empresa, o seu negócio, aquilo que você acredita, para que isso possa crescer e não morrer com tudo isso que está para vir. E isso que eu tô falando aqui não é para assustar ninguém, é para alertar. Então, não se distraia mais. Lembra que eu te dei um alerta. Lembra que eu vim aqui e contei para você que nós estamos prestes a viver a 5ª Revolução Industrial e que essa revolução, ela não é mais a gente mandar promptzinho para IA, para inteligência artificial, não. É a inteligência artificial fazendo as coisas por nós, ocupando os nossos lugares, tirando cargos de trabalho, e você precisa entender o que está acontecendo para você poder acompanhar, para você poder adaptar. Se tem uma vaga que você trabalha e que pesquisou e viu que isso vai ficar defasado, ei, Jaque, meu amor, um beijo, amiga, saudade. Tá melhor, Jaque? Para você poder se adaptar e você poder evoluir. E de que forma que você vai poder fazer isso para você, né, continuar trabalhando com aquilo que você acredita, sem ter que ficar seguindo diquinhas de livrinhos assim, porque eu li aqui, gente, para quem entrou no início, que aqui o autor ele fala sobre a gente sair da zona de conforto. E ele fala umas coisas assim, sinceramente nada a ver. Inclusive ele manda a pessoa para um shopping, né? E a pessoa tem que abordar pessoas que ela não conhece para poder pegar o número de telefone. Só que a abordagem que ele coloca aqui é uma abordagem de um homem abordando uma mulher, como se ele tivesse interesse na mulher, pedindo o telefone da mulher. E aí ele fala assim que se você for casado, depois você joga esse número fora, você descarta isso. É só um treinamento aqui. Mas será que é necessário, né, pra gente poder produzir riqueza, a gente ter que começar falando mentira, fingindo que a gente não tem compromisso, querendo pegar o telefone de uma pessoa, né? Então, assim, uma parte que me chamou muita atenção. Tem outras coisas aqui interessantes, gente? Até tem, mas uma coisa que eu aprendi na vida é que quando a gente pega uma coisa que a gente acha que não vai ser boa, você não precisa terminar de ler. Aí as pessoas falam assim, a gente tem que terminar tudo que a gente começa. Tô melhorando, graças a Deus. Que bom, minha amiga. Você não é obrigada a terminar tudo que você começa. Se você começou uma coisa que não tá sendo legal, que você viu que não é legal, um livro, um artigo que tá falando coisa que você não concorda, você não é obrigada a terminar. Então, né? Tchau. Né? Não precisa terminar. Termine aquilo que vai fazer sentido para você, que faz sentido para os seus valores, para os seus princípios, que tem a ver com você. E aí sim, vale a pena você levar a leitura, você terminar aquilo ali até o final. Agora, se são coisas, sabe, que não estão te levando para lugar nenhum, não existe a necessidade de estar vídeo de fofoca, distração. Toma cuidado com essas coisas, porque as coisas de verdade, sérias e grandes, elas estão acontecendo e a gente está sendo distraído.
e muita gente vai ser pego de surpresa. Quando eu falo de distração, eu também incluo aqui no nosso país a reforma tributária. Tem um monte de empreendedor que não está sabendo para onde que vai, o que que vai acontecer, o que que vai fazer, e você precisa entender sobre isso, porque isso vai afetar o seu caixa. O caixa do seu negócio vai afetar o seu bolso. Você vai ter que aprender a comprar, a negociar prazo. Por quê? Você vai pagar o imposto antes mesmo do dinheiro cair na sua conta. Entende? Então, você precisa ter caixa e muita gente está viajando na maionese nesse assunto, não está preparado para isso, não está buscando conhecimento para poder entender para onde que vai. Todo mundo aqui quer crescer, não quer? Então você vai ter que estudar sobre isso, ler sobre isso, entender sobre isso, contratar alguém que sabe disso para poder te ensinar. Assim como, igual hoje eu fiz o vídeo falando, lá em 2012, a minha vida era outra. Ela estava voltada de cabeça para o ar, de pernas para o ar, né? Mas, quando a gente decide que a gente quer fazer uma mudança, a gente não se distrai. A gente precisa pegar de verdade aquilo que a gente quer resolver e nunca mais voltar para aquela dor. Decidir que essa dor eu não passo mais, porque eu já conheço o remédio para isso e eu já sei o que que eu sinto. Se eu tiver que passar por isso aí, eu não vou passar mais. Eu já decidi, eu já resolvi. Então, gente, né, entenda sobre economia, entenda sobre política um pouco, entenda sobre essa reforma tributária, entenda o que está acontecendo de importante, para de se distrair e foca naquilo que vai te dar resultado depois. É muito importante que você busque esse conhecimento para depois não chocar e não se assustar e principalmente, aí depois você falar assim, ninguém me avisou, eu não sabia que era isso, tá bom? Então, esse era o recado, essa é a live relâmpago, né? Eu espero que tenha servido para você de alguma forma. O que fica aqui de verdade é, não se distraia. Vai buscar a informação que você precisa e entenda onde você precisa melhorar, o que você precisa ajustar para você depois não ser pego de surpresa aí no mercado financeiro com o seu negócio. É isso. Obrigada pela sua participação aqui. Eu vou deixar esse vídeo salvo, só não vou salvar agora, vou salvar um pouquinho mais tarde, mas é extremamente importante que você assista novamente, que você fique por dentro disso e, claro, compartilhe essa informação com outras pessoas. Coisas grandes estão acontecendo enquanto você está sendo distraído aí do outro lado. Um abraço.